Olá a todos, bem-vindos ao Tudo sobre o Futebol Americano. Hoje para falar sobre reações ao calendário da NFL. Olá a todos, muito bem-vindos. Arranque de semana, oportunidade de reagirmos oficialmente ao calendário da NFL que foi lançado na passada quinta-feira à noite, madrugada para nós, aqui em Portugal. E já na sexta-feira tivemos a oportunidade de lançar algumas reações no nosso Twitter, mas está quente e está interessantíssimo. Vamos lá ver o que é que o Pedro Fernandes, que se junta a mim aqui para este episódio, também tem aqui a dizer. Mas Pedro, vamos começar pelo início. O que é que te parece termos uns Detroit Lions a abrir a temporada em Kansas City com os Chiefs? Pá, não gosto, sinceramente. Não gosto. Porque acho que ocorrem duas coisas. Ou os Chiefs ganham e os Lions podem levar isso um bocadinho abaixo e vem. Pá, duas não, três coisas. Sendo duas são negativas, que é os Lions levarem uma coça e ficam com o moral em baixo. Os Lions surpreenderem e ganharem e vai haver demasiado foco nos Lions, o que pode ser negativo. Ou por outro lado, simplesmente perdem, mas está ali no último drive é que perdem o jogo. E eu acho que isso pode ser um bom build-up para o resto da época. Por isso, não gosto de terem feito isso aos meus meninos. Acho que é desnecessário, acho que não é correto. Isso é uma palhaçada. É uma palhaçada. Eu acho que por outro lado podes olhar isto como estou a dar algum respeito aos Lions, não é? Que É mais. imagina, eu estive a tentar pesquisar isto na net e não consegui. Que foi quando é que foi a última vez? Se é que isto já aconteceu, dos Lions abrirem uma temporada. Porque eles nunca ganharam um Super Bowl. Por isso, de certeza que nunca abriram em Detroit. Né? Isso é certinho. Agora, quando é Sim. que foi a última vez que eles tinham. Se eles já alguma vez tinham começado a época a jogar, mesmo no primeiro jogo da temporada, acho que não. No entanto, eu acho que é um prémio fofo. É um prémio fofo, aqui para os Leões fofo. Ganharam 8 dos últimos 10 jogos da temporada. Estão quentíssimos. Toda a gente está hyped com aquilo que eles estão a fazer. Pá, vai ser maravilhoso ir vê-los aos Chiefs e levarem um cabaz para começar a temporada. Acho que Acho vai que ser maravilhoso. vamos ver, vamos ver, vamos ver. Prognóstico só no final, André, mano. Neste caso, prognóstico só lá para agosto, não é? Ou início de Sim, setembro. Não é? Para já é muito sim, sim, cedo. sim. Com aquele grande podcast, com aquele grande episódio que a gente faz, sim. Maravilhoso, maravilhoso. E depois temos, nesta primeira semana, também algo que foi bastante. É assim, temos que falar disto, não é? Porque toda a gente sabe, o Tua e eu não estamos nos melhores termos. O meu menino contratou Toga Valor logo na primeira semana. Pá, quando eu vi isso, fiquei mesmo fantástico. Ou vou começar muito bem a temporada, ou então vai-me cair tudo em cima logo no início. E eu tenho as costas largas, não é? Está tudo bem. Mas esse é outro dos grandes jogos que nós vamos ter na primeira semana. Quando tu viste isso também pensaste um bocadinho? Claro, nem que seja por causa aí está da narrativa entre Justin Herbert e o Tua. É assim, Tua continua a jogar, o Tua continua a ser o quarterback titular dos Dolphins, para o bem ou para o mal, vamos ver, é uma questão. Eu acho que os Chargers não vão evoluir muito, mas mesmo assim continua a ser o primeiro jogo do Kellen Moore, também é engraçado. E do outro lado é o primeiro jogo do Kellen Moore contra a defesa do Vic Fangio, por isso acho que é mais por aí até podemos ver, que é como é que os coordenadores vão jogar um contra o outro neste sentido, e pá, se tivesse de mandar para o ar, eu acho que o Vic Fangio vai fazer umas coisas que o Kellen Moore se calhar não está à espera. Yeah, acho que vai ser um duelo interessante. É um dos jogos das 21 e 25 dessa primeira semana, por isso está na calha para ser um dos jogos que nós possamos transmitir. Esperemos nós, obviamente, nos canais 11. E os Eagles contra os Patriots é outro grande jogo também quente. Primeiro Sunday Night da temporada, Cowboys contra Giants. Primeiro Monday Night, Bills contra Jets em Nova York, no dia 11 de setembro. Ter também aqui uma conotação, obviamente, histórica com tudo o que aconteceu em 2001. E depois há outros jogos aqui muito interessantes nesta primeira semana. Um que eu estou ansioso para ver é os 49ers contra os Steelers. Acho que vai ser aquele, aquela luta de bar. Estás a ver? Aquela luta Mais de bar. old school, não é?
mais old school, luta de bar, as duas equipas ali, tal, tudo mesmo a dar tudo. Depois, interessante, obviamente, vermos a estreia de Bryce Young contra os Falcons, de Bijan Robinson, vermos a estreia do CJ Stroud contra os Ravens, de Lamar Jackson. Vai ser um início de temporada que já estamos aqui, obviamente, a fazer a contagem, com os Lions então a serem a primeira equipa, juntamente com os Chiefs, a entrarem no relevado. Quando nós olhamos depois um bocadinho aqui para os jogos de prime time, e que para quem possa estar a pensar o que é isto do prime time, jogos de Thursday Night Football, jogos de quinta-feira à noite, jogos de Sunday Night, os jogos de domingo à noite e os Monday Nights. Olhando para os três, qual é que tu achas que teve o melhor elenco de jogos ao longo da temporada, digamos assim? Bem, é complicado, sabes que depois tens de estar a ir um a um e ver, ah, mas eu acho que eles estão todos mais ou menos nivelados, sinceramente. Acho que não há assim nenhum que se destaque. Talvez os Thursday Night sejam um bocadinho mais fracos. Do modo geral, parece-me que os Thursday Night são um bocadinho mais fracos, mas tanto o Monday Night como o Sunday Night Football está forte. Está muito forte, porque está depois, eu acho que eles conseguiram também pegar em várias narrativas para vários dos jogos. Eu acho que isso também é muito interessante. Especialmente os jogos que forem dentro da AFC, acho que estão mesmo na calha para ser jogos incríveis. Porque a AFC está num nível impressionante. O que se tu disseres há uns anos atrás, uns Jets Raiders, pode ser que não interessasse muito há 2 anos, pá, mas este ano, com o Aaron Rodgers, Nathaniel Hackett, o Jimmy Garoppolo a funcionar no segundo ano de Josh McDaniels, portanto, estás a falar já de outro tipo de cenário com estas duas equipas. Uma coisa tão simples como uns Ravens Jaguars, pá, é um grande jogo. Ravens Jaguars é um grande jogo. Lamar Jackson contra o Trevor Lawrence, Jets contra os Chiefs na semana 4. Vai ser um grande jogo. Patrick Mahomes e Aaron Rodgers. Tudo o que há da AFC contra a AFC é muito bom. Week 9, Bills, Bengals, Josh Allen, Joe Burrow. Portanto, aí está. Tudo o que for dentro desta conferência é impressionante. A NFC também tem os seus momentos, mas acho que não é. Acho que o que mais me salta à vista é a qualidade da AFC, especialmente falar, por exemplo, aqui destes Sunday Nights que falei. Sim, eu acho que há jogos mesmo tremendos. Eu acho que o Thursday Night, se calhar, só indo aí, o ano passado, pá, houve jogos que foram sofríveis, não é? Houve jogos que foram dolorosos. Este ano há uma questão que é esses jogos que aparentemente. É assim, eu estou a olhar para o calendário. Imagina, semana 10, Panthers contra Bears. Pode ser um jogo doloroso num Thursday Night Football, mas este ano pode-se mudar. Este ano a NFL introduziu a regra, vamos dizer assim, em que basicamente pode fazer mudanças no próprio calendário dos Thursday Nights, o que nos leva aqui a olharmos para esta semana 10, por exemplo, dia 9 de novembro, e a pensar, ok, se os Panthers e os Bears forem ruins, pode ser que entre aqui outra equipa no panorama, não é? No entanto, eu acho que estão melhores este ano os jogos do Thursday Night. Pá, tens aqui bons jogos em perspectiva. Um Lions Packers na semana 4, os próprios Giants contra os 49ers, aqui uma cena mesmo também old school na semana 3. Broncos Chiefs, esperando que os Broncos não sejam uma desilusão na semana 6. Buccaneers Bills, pode ser um jogo interessante na semana 8, dependendo daquilo que os Buccaneers se tornarem. E depois acho que eles Baker guardaram. Mayfield, Josh Allen é sempre giro, velho. Epá, vai ser, né? Vai ser, sem dúvida. E depois eu acho que eles guardaram ali para o final de novembro os grandes jogos no Thursday Night. Bengals Ravens na semana 11, semana 13 Dolphins Jets, semana 14 Patriots Steelers, Chargers Raiders logo a seguir, e depois guardam para o final do ano o último Thursday Night, um Jets Browns, em que lá está, estamos a falar de duas equipas são incógnitas, não é? Apesar de tudo, mas tens Aaron Rodgers e tens Deshaun Watson, e a perspectiva é muito grande. Por isso, eu acho que como um todo o Thursday Night está melhor do que o ano passado. O Sunday Night é sempre gostoso, não é? Vamos dizer assim, é sempre gostoso, mas novamente, acho que guardaram grandes jogos e tu já mencionaste aqui alguns, mas olha, há um que eu tenho mesmo, imagina, meti um círculo à volta, porque eu quero muito ver. Semana 16, Buffalo Bills contra os Los Angeles Chargers, Josh Allen contra Justin Herbert. Eu acho que é um jogo que nunca aconteceu. Não tenho a certeza do que estou a dizer, mas eu acho que o Josh Allen e o Justin Herbert nunca se defrontaram. E acho que esse, entre outros, pode ser um jogaço, Pedro, que
que podemos contar novamente, novembro, dezembro, que é onde a NFL tenta perspectivar as equipas que vão estar melhor na temporada. Sim, é assim, e a NFL é negócio, portanto o objetivo é dar espetáculo, e aí o Sunday Night Football e o próprio Thursday Night ser mexido é para aumentar audiências e aumentar isso tudo. Mas realmente imagina, tu no leque deixa-me só aqui muito rapidamente, Aaron Rodgers, o Josh Allen, o Joe Burrow, o Mahomes, o Lamar, o Trevor Lawrence, e deve-me estar a esquecer mais algum. Pá, são todos prime time sempre. São prime time para ver sempre, 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 só na posição de quarterback. Por acaso estão todos na AFC, por acaso estão todos aliados a boas equipas. E por isso, tu de poderes sempre ter um matchup entre dois quarterbacks deste calibre, acho que é sempre engraçado. E eu não sou de meter a questão de ei, não, isto é só o jogo de quarterbacks. Não, é pá, eu gosto muito de focar da defesa, por exemplo, mas não é a mesma coisa. Os quarterbacks são diferenciadores claramente e poderes ter, como vais ter uma Holmes Rodgers lá para a frente, por exemplo, pá, são um Jalen Hurts contra o Josh Allen também. São jogões, pá, são jogões que vão aparecer. E eu acho que isso aí é muito, muito bom. E pá, mal posso esperar. Sabes que o calendário é aquela cena, tu já começa mais real a próxima época. O draft não, o draft ainda é muito acho eu, da passada. Agora o calendário é a primeira vez que eu vejo nova época e por isso, epá, é muito fixe. Yeah, também acho que sim. Olhando só por fim para os Monday Nights, este ano eu acho que eles também apostaram aqui forte nos Monday Nights. Nós já falámos daquilo que vai ser o primeiro da época, os Bills contra os Jets. Depois temos aqui uma coisa interessante, que eu não sei se também tem a ver aqui com alguma dinâmica, alguma mudança na NFL, que é a semana 2 e a semana 3 têm 2 jogos no Monday Night. Basicamente, na semana 2 temos os Saints contra Panthers, logo nesse mesmo dia, nessa mesma semana, Browns contra Steelers, semana seguinte, Eagles contra Buccaneers, Rams contra Bengals. Pá, e depois tem um elenco de uma sequência de jogos, também ele muito rico. Eu quero aqui também destacar isso. E gosto muito que a partir da semana 6 tens ali jogos, imagina, Cowboys contra Chargers, o reencontro com Kellen Moore. Semana 7, 49ers contra Vikings, o coração do Pedro vai estar dividido. Semana 9, os Chargers contra os Jets. Logo a seguir, Russell Wilson contra Josh Allen. Semana 11, o reencontro entre os dois finalistas do ano É passado, o Eagles contra rematch, pá, isto Chiefs. é um grande jogo. Isto é um grande Pá. jogo. E depois na semana 14 voltas a ter também 2 jogos. Packers contra Giants, Titans contra Dolphins. Pá, gosto muito. Gosto muito Pá, daquilo e a que... semana 16? Ravens 49ers, grande jogo. Aí, isso é Grande... mesmo. Lembras-te quando tivemos uma vez que conseguimos passar um jogo das 6 e passámos este jogo? Yeah, Lembras-te? yeah, Pá, lembro-me. incrível. Lembro-me. Incrível. Um jogo incrível, pá. Yeah. E atenção, o jogo que já aconteceu em Super Bowl, não é? No épico Pois foi. Super Bowl entre os irmãos Harbaugh. E atenção, e mesmo na semana antes dessa, tens os Chiefs contra os Patriots, Andy Reid Certo? contra Belichick. Epá, eu acho que o Monday Night este ano está muito rico. Eu sinceramente, eu olhando para os 3 calendários de prime time, eu acho que o Monday Night este ano é o mais rico, porque os que são bons, os jogos que são em perspectiva bons, são mesmo muito bons. Mas eu acho que a NFL soube não só criar o build-up, não só colocar as coisas depois aqui in place de, de ter aqui as várias equipas em destaque. Outro ponto que eu queria aqui destacar contigo é que há equipas que vão ter mais destaque do que outras no prime time, não é? Há equipas que nem sequer vão tocar na xixa. Eu aqui à cabeça, eu estou a procurar aqui da informação, mas assim à cabeça eu sei que Texans Eu- não tem São jogos os de prime Texans, time. os Falcons, os Cardinals e os Colts. Pronto, é isso mesmo, obrigado Pedro, maravilha. E depois tens outras equipas que vão ter muito prime time. Vão ter aqui grande destaque ao longo da temporada. Cowboys, como sempre, Chiefs, Chargers, os Jets também tiveram aqui o aumento. Aliás, eu estava aqui à procura, acho que já encontrei aqui. Foste tu que até partilhaste isso, que era as grandes mudanças do ano passado para este, Sim. em que, por exemplo, os Jets tiveram um jogo prime time, este ano vão ter 5. Os Lions, 0 jogos de prime time, este ano têm 4. Giants, a mesma coisa dos Jets. Vikings tiveram 2, vão ter 5. Os Rams, sentido inverso, tiveram 5 jogos de prime time, este ano têm 2. Os Buccaneers passaram também de 5 para 2. Os Cardinals passaram de 4 para bola.
não tem, e a mesma coisa para os Colts. Isto revela também a NFL a tentar perspectivar. Isto não é definitivo, não é? Porque lá está, pode haver os rearranjos no calendário. Mas isto é sempre a NFL a tentar criar o grande build-up, o grande espetáculo, onde acham que ele vai estar. Aí está, nós falámos, é negócio. E o facto do Sunday Night Football ser um espetáculo mesmo em si, porque o domingo é dia de ir à missa e é dia da NFL. É tão simples quanto isto nos Estados Unidos. É dia de ir à missa, manhã para a missa, à tarde, noite para a NFL. E o Sunday Night Football é o culminar de um dia que começou, neste caso a nós é às 6 e vai até às 4 e tal da manhã, para eles começa à 1 e que vai até mesmo ao final da noite. Portanto, aquele Sunday Night Football é o build-up das 7 horas ou 8 que há de jogos antes. Pá, e quando veio o Sunday Night Football, para tudo. Para tudo para ver o Sunday Night Football. E eu acho que isso aí é muito fixe. Pois a questão do Thursday Night. Os Monday Nights a nível de jogadores, eu acho que os jogadores preferem o Monday Night ao Thursday Night. Eu até tinha visto uma, uma partilha qualquer do que é que os treinadores não gostavam de ver no calendário quando tinham. Uma delas era jogos tarde, por exemplo, a irem à divisão, mas fora. Portanto, jogos de divisão no final da época em que têm de ir fora. Jogos no final da época em que tens de ir para o frio. Por exemplo, equipas que não são do frio, teres de ir para o frio. O jogo de Thursday Night Football, e era isto que eu queria dizer. Thursday Night Football, depois de um jogo em que foste fora, portanto, se vais jogar fora e no outro semana a seguir tens Thursday Night Football, é complicado para as equipas. E por fim, jogos divisionais em semanas curtas ou Monday Night Footballs nas semanas em que jogas fora. Portanto, Monday Night Football jogar em casa é uma coisa, Monday Night Football fora é mais chato para as equipas. Mas isto é completamente. Costumamos muitas vezes falar aqui no futebol americano que isto é uma ciência, quer seja o draft, quer seja a tática, quer seja o próprio calendário em si é uma ciência que depois as equipas têm de gerir. E nós falámos disto quando fizemos algumas previsões. Tu seres os Rams e estares a jogar em casa, de repente vais aos Giants, depois jogas em casa e depois vais aos Panthers, acho que era uma coisa assim, ou depois iam a Miami, ou o que era. Pá, isto é uma logística toda. Por isso, a partir do momento que sai este calendário, não só a própria NFL começa a brincar e a pensar no, ok, ter atenção quando é que podemos fazer o flex, mas também as próprias equipas começam a tentar alinhar programas de trabalho para as várias semanas. Eu acho que é mesmo isso. E há outro ponto que a NFL também destaca sempre, que é a força do calendário, não é? E isso é sempre calculado tendo em conta os resultados das equipas na temporada passada e combinam basicamente as vitórias, as derrotas e os empates dos respectivos oponentes para a próxima temporada, e isto determina de alguma forma a força do calendário. E este ano, as 5 equipas que têm, na teoria, os calendários mais complicados são os Eagles em primeiro, os Dolphins em segundo, Patriots em terceiro, Cowboys e Giants basicamente a partilhar o quarto e quinto lugar. São as 5 equipas com o pior calendário na teoria. As 5 equipas com o calendário mais facilitado, digamos: Atlanta Falcons, New Orleans Saints, Houston Texans, Indianapolis Colts e Tennessee Titans. Vemos basicamente aqui quase toda a NFC, aliás, só equipas do Sul, podemos dizer assim, 2 equipas da NFC Sul e 3 da AFC Sul. Tu acreditas nisto? Achas que esta ciência, vamos dizer assim, desta força do calendário faz sentido? Pá, em parte faz, mas acho que não é um dado adquirido. Acho que não podemos ver logo isto e depois ver. Se há publicações sobre isso, vais ver por exemplo, os comentários nas redes sociais, é logo tudo a dizer: ei, pois, os Chiefs, por exemplo, têm a 16ª, mas os Eagles têm o mais complicado. Acho que era uma coisa assim, que acho que era dos Chiefs, acho que era a 16ª. Está tudo para os Chiefs ganharem outra vez. E, tipo, isso não interessa. Imagina, uma equipa que joga com os Jets. Tipo, este ano é completamente diferente, porque tem o Aaron Rodgers. Uma equipa que joga, por exemplo, com os Lions. O ano passado foram uns Lions, este ano vão ser outros. Os Seahawks também devem evoluir. Há equipas que vão andar mais para trás. Portanto, é assim, acho que isso aí não. Esta ciência da força de calendário não toma em consideração a evolução
ao retrocesso das equipas a nível de qualidade. Por isso, acho que vale o que vale. Tá a ver? É giro para algumas narrativas, mas vale o que vale. Yeah, eu acho que é mesmo isso, porque depois tu olhas para isto e constróis a tua, dentro daqui da tua ciência, o teu primeiro pressuposto. E depois tens que olhar para as distâncias, não é? Aquela questão de, por exemplo, os Giants, na teoria, e estava a ouvir isto do Michael Lombardi, que é um analista que eu sei que eu e tu gostamos muito, em que ele estava a dizer, na teoria, olhando para esta ciência das forças do calendário, os Giants têm um dos piores. Mas quando tu olhas para como o calendário foi desenhado, não é mau para eles, porque eles vão, imagina, acho que era na semana 4 os Giants vão a Arizona e logo na semana a seguir, ou melhor, na semana 2 vão a Arizona, na semana 3 jogam com os 49ers. O que lhes permite ficar próximo logo, adaptarem-se durante uma semana, estarem ali em Arizona, que é relativamente perto de São Francisco. Ou seja, temos que olhar para estas nuances que vão determinar e vão facilitar de alguma forma o enquadramento das equipas para o planeamento da sua temporada a nível logístico, a nível de combater as várias time zones que existem nos Estados Unidos e que lá está, influencia, é certo e sabido aquilo que vai acontecer. Não é por acaso, e se calhar tocando aqui no último ponto, aqui na conversa do calendário, que quando olhamos para os jogos internacionais, vemos a NFL a tomar pela primeira vez uma decisão de ter os Jaguars a jogarem 2 jogos em Londres e basicamente vão para Londres jogar contra os Atlanta Falcons. Passado uma semana, jogam com os Bills na mesma em Londres, sendo que um dos jogos vai ser casa, o outro vai ser fora de casa. Pronto, isto já é aqui nuances, mas é uma das formas que a NFL teve também de se adaptar. E só para depois aqui concluir, temos outros jogos, obviamente, em Londres. Além destes dois, que vão ser os dois primeiros, temos depois os Ravens e os Titans também em Londres. Dolphins e os Chiefs em Frankfurt, seguido na semana a seguir de Colts e Patriots também em Frankfurt. O que é que te parece isto tudo e o que é que te parece esta questão dos jogos internacionais e da aposta na Alemanha que estamos a ver por parte da NFL? Eu acho que a Alemanha está a crescer a passos largos para ser o ponto da NFL na Europa. Acho que mais do que Londres, acho que a Alemanha é que vai ganhar esse protagonismo. E acho muito bem que o faça, porque até e temos visto mesmo a nível europeu, na Liga, na ELF, eles têm um poderio alemão muito forte. Eu acho que isso é a melhor visão que podemos ter do impacto que o país tem para o futebol americano, europeu e, consequente, pois para a NFL. E acho que faz todo o sentido. Frankfurt acaba por ser um ponto de passagem para muita gente a nível, a nível empresarial, e por isso acho que também é a NFL mais uma vez a dar aquele passo de olha aqui mais um mercado, olha aqui mais uma coisa, olha aqui mais outra. E acho que é muito interessante, acho que são bons jogos, acho que não são incríveis, mas acho que são bons jogos, acho que podemos retirar daqui algumas coisas, nomeadamente os Jaguars com os Bills é um grande jogo, sim, mas por exemplo uns Falcons que acabam por jogar com os Jaguars, como estavas a dizer, pá, ok, os Jaguars são claramente favoritos, mas acho que vamos ver cada vez mais a NFL a meter jogos melhores para o público europeu. E acho Sim, que este Jaguars Bills vai passar a ser, todos os jogos vão ser um Jaguars Bills. yeah. E aliás, e um Dolphins Chiefs em Frankfurt, não é? Para também abrir as hostes. Eu acho que esses dois jogos vão ser os mais concorridos. Os próprios Colts Patriots, eu acho que são duas equipas completamente diferentes daquilo que eram há 10 anos atrás, em que tínhamos Manning contra Brady, não é? Mas Yeah. Quem está na Alemanha e gosta da NFL, acompanhou isso. Eu acredito que são duas equipas que têm muitos fãs na Europa, um, fruto dessa batalha Manning Sim, contra Brady, não é? e porque ganhavam bastante. Os Colts não têm Super Bowl como os Patriots têm, pelo menos a nível de números, mas tinham 5 vezes MVP do Peyton Manning. Portanto, 4 4 nos Colts. Por isso é assim, é especial esse jogo nessa medida, e é o que tu dizes. Normalmente, quando uma pessoa chega, e por isso é que tens tantos fãs dos Chiefs hoje em dia, é porque as pessoas cresceram com os Chiefs a ganhar, ao conhecer o desporto, com os Chiefs a ganhar. E acho que tens toda a razão. Acho que Manning e Brady levaram muitos fãs a nível europeu para os Colts e para os Patriots. Yeah. E tu achas possível com este crescimento, e tu estás a dizer essa questão, vamos ter cada vez mais jogos, bons jogos em Londres, na Alemanha, onde quer que seja.
Tu achas que é possível que a NFL eventualmente pondere uma expansão mesmo para a Europa de alguma equipa? Bem, eu acho que é falado. Eu acho que é falado. Acho que é cada vez mais falado. E eu já fui mais naquela do não acredito. Hoje em dia já tenho mais a questão do talvez. Porque é assim, depois, mas eu não sei como é que vão ser as condicionantes e a parte logística de meter uma equipa de Seattle, por exemplo, ou da Califórnia a ter de vir jogar a Londres. Epá, são 8 horas, não é? É muita hora de diferença. E por Tinhas que isso é casar isso que, com os bairros das equipas, provavelmente. sim, sim, claramente. Por isso é assim, se isto continuar a crescer na maneira como tem crescido a nível europeu, acredito, se porventura estagnar um bocadinho, não acredito que se pelo menos para agora, próximos 2 anos, isto aconteça. Mas já estive mais confortável nesta minha opinião. Yeah. Eu acho que até 2028, que é quando eu acho que o acordo da NFLPA está em vigor, eu acho que não vais ter alterações e rigorosamente nada na NFL. Desde dinâmicas de calendário, playoffs, pá, não acredito que vai mudar mais nada. Em 2028 eu acho que tu vais ter mudanças. E acho que as mudanças podem passar por teres mais equipas a incorporar em NFL, passares para 34, 36 equipas. Um, Eventualmente uma das equipas ser uma equipa europeia, e a NFL jogar tipo com a equipa viaja para os Estados Unidos e faz tipo 2 jogos, depois volta para Londres e faz 2 jogos lá. Então acho que até, imagina, cada vez mais acho que isso é fazível, e não é descabido. A própria NFL acho que vai ter interesse em alargar a época. Imagina, em vez da época rodar de setembro até dezembro e depois os playoffs serem em janeiro, porventura a época rodar de setembro até meio de janeiro e o Super Bowl ser, por exemplo, no final de fevereiro, pá, acho que há muito por onde podem pegar e Sim, muito por onde e, podem e- e fazer. no meio disto tudo está a NFL está constantemente a fazer estudos de mercado para que isso aconteça mesmo. E eu acho que. E a questão é, a NFL é tão boa que quanto mais meter, quanto mais puser à disposição, mais o público vai agarrar. Isso também não há dúvida nenhuma. A NFL dificilmente pode ter melhores jogadas do que outras, mas qualquer jogada da NFL move montanhas, pá. Porque o público quer completamente a NFL. Sim. Em Portugal, na Europa, não é o desporto de rei, mas nos Estados Unidos, pá, ninguém se engana, o futebol americano está Não há pai para a destacadíssimo, NFL. está destacadíssimo, em termos de mercado, em termos de produto, em termos daquilo que entrega, daquilo que é capaz de fazer. Por isso, olhem, fica aqui a nossa primeira visão sobre o calendário da NFL para esta próxima temporada. Vamos, obviamente, continuar agora aqui nas nossas avaliações dentro das várias divisões, mas não vamos olhar ainda muito para o calendário. Essa conversa vai ser mais para agosto, quando tivermos passado os minicamps, os training camps, essa conversa toda, e também tivermos mais contexto sobre o que é que cada equipa vai realmente ser, enquanto titulares, enquanto dinâmica, enquanto liderança, cultura e por aí fora. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos por mais um episódio aqui no Tudo Sobre Americano. Nós voltaremos na quarta-feira com mais uma divisão sobre olhar atento e previsões patetas de maio de 2023. Grande abraço a todos e até breve.